Em uma velha oficina que cheirava a diesel e café forte, conheci o velho Manuel. Enquanto outras empresas aposentavam seus caminhões aos 5 anos, os de Manuel superavam 1 milhão de quilômetros sem nunca terem aberto o motor. Seu segredo? Não usava scanners da NASA, usava o que ele chamava de empatia mecânica. O motor fala com você, filho, ele me dizia. Ele diz quando tem febre ou quando as suas artérias estão entupidas, mas as pessoas preferem aumentar o volume do rádio para ignorar os seus gritos. Manuel entendia que um motor não é apenas ferro. É um ecossistema lutando contra o desgaste. Dedicar-lhe 30 minutos por mês era a diferença entre um carro que acaba no desmanche e um que se torna herança familiar. Hoje, a maioria vive em uma falsa segurança. Se não há luzes no painel, acreditam que tudo está bem. Grave erro. A manutenção não é apenas pagar uma fortuna na oficina a cada ano. A verdadeira imortalidade mecânica ocorre na sua garagem com rituais simples. Fique, porque o primeiro truque desta lista levará apenas 30 segundos, mas lhe poupará um reparo catastrófico de $5.000. Mas antes disso, vamos limpar a sabotagem invisível que está matando o seu sistema elétrico agora mesmo. Lugar 21. O ritual do terminal de bateria. O sistema elétrico é o sistema nervoso do seu carro e tudo começa nos terminais da bateria. Com o tempo, ocorre um fenômeno químico inevitável chamado sulfatação. É aquele pó branco ou azulado que você vê crescer ao redor dos polos como um fungo metálico. Muitos o ignoram, pensando que é apenas sujeira estética, mas Manuel o via como um câncer elétrico. Esse pó cria uma micro-resistência que impede que o alternador carregue a bateria de forma eficiente e, o que é pior, gera uma fuga de corrente que confunde o computador do carro, ECU. De uma perspectiva química, a sulfatação ocorre quando os vapores de ácido sulfúrico escapam da bateria e reagem com o chumbo ou o cobre dos terminais. Esta camada não apenas bloqueia o fluxo de elétrons, mas obriga o alternador a trabalhar a 100% da sua capacidade o tempo todo para tentar empurrar a eletricidade através dessa barreira. Isso gera um calor excessivo na ponte de diodos do alternador, encurtando sua vida útil de 10 anos para apenas 3. Uma vez ao mês, você deve realizar este ritual. Não use apenas água. Manuel usava uma mistura precisa de bicarbonato de sódio em água morna para neutralizar o ácido. Você verá uma reação efervescente quase mágica que dissolve o sulfato instantaneamente. Mas o segredo profissional vem depois. Uma vez limpo e seco, aplique uma camada de graxa dielétrica ou vaselina pura. Isso cria um selo hermético que evita que o oxigênio e os vapores voltem a tocar o metal. Ao reduzir a resistência nos polos, seu motor de arranque girará com mais força e seu alternador descansará, economizando combustível e protegendo os sensores mais sensíveis. É o primeiro passo para uma saúde de ferro, mas tenha cuidado, porque o verdadeiro inimigo nem sempre é visível. Às vezes se esconde no combustível que você compra, esperando o momento exato para corroer seus injetores, como veremos no lugar 20. Lugar 20. A drenagem de umidade no filtro de combustível. A água é o inimigo mortal dos sistemas de injeção modernos, especialmente nos motores Common Rail e de injeção direta de gasolina, GDI. A condensação nos tanques dos postos de serviço é um fato da vida. Cada vez que o tanque do posto se esvazia, entra ar úmido que se condensa nas paredes. Se essa água chegar à sua bomba de alta pressão, há falta de lubrificação, porque a água tem uma viscosidade quase nula comparada com o combustível, causará uma fricção metal-metal que destruirá as peças em milissegundos, gerando microlimalhas metálicas que viajarão por todo o sistema como metralha. Quase todos os filtros de combustível modernos, especialmente em motores diesel e caminhonetes, têm uma pequena válvula de drenagem ou uma armadilha de sedimentos na parte inferior. Uma vez ao mês, coloque um recipiente transparente embaixo e abra essa válvula por alguns segundos até que o fluxo seja constante e de cor uniforme. Se vir pequenas pérolas transparentes no fundo do combustível, isso é água pura que você acabou de salvar de entrar no seu motor. Manuel explicava que a água no combustível também fomenta o crescimento de bactérias e fungos, especialmente no diesel, que criam uma lama viscosa capaz de entupir os injetores de forma permanente. Realizar esta purga mensal mantém as pontas dos injetores limpas, garantindo que o combustível seja atomizado em uma névoa fina e não em jatos grossos que lavam o óleo das paredes do cilindro.
Se você ignorar esta drenagem, estará permitindo que a ferrugem se instale no coração do seu sistema de alimentação. Mas nem tudo é líquido. Às vezes, o motor tenta dizer algo através de sons que apenas o ouvido treinado pode captar, e o lugar 19 lhe ensinará a caçar fantasmas de ar. Lugar 19. A inspeção das mangueiras fantasmagóricas. Sob o capô existe uma rede complexa de pequenas mangueiras de borracha e plástico que controlam desde a pressão do turbocompressor até o sistema de purga de gases e o servo-freio. Com o ciclo constante de calor extremo e resfriamento noturno, a borracha perde seus plastificantes, torna-se quebradiça e desenvolve microfissuras. Estas são as mangueiras fantasmagóricas porque provocam falhas que vão e vêm. Uma marcha lenta instável, uma perda de potência ao acelerar ou um consumo de gasolina que sobe sem explicação. Uma fuga de vácuo é ar não medido que entra no motor depois do sensor MAF. O computador do carro detecta que há oxigênio excessivo na combustão e, para evitar que o motor derreta por calor excessivo, mistura pobre, injeta um excedente massivo de gasolina. Você está jogando dinheiro pelo escape apenas porque uma mangueira de $1 tem uma rachadura do tamanho de um fio de cabelo. O truque de Manuel para detectá-la sem ferramentas era o método do spray. Uma vez ao mês, com o motor ligado e em marcha lenta, borrife um pouco de água com sabão ou mesmo limpador de freio sobre as conexões das mangueiras. Se o motor mudar de som ou sugar o líquido, você encontrou o fantasma. Substituir estas mangueiras de forma preventiva evita que o computador trabalhe em modo de emergência constante, o que carboniza as válvulas. É uma inspeção de 5 minutos que lhe devolve a elasticidade original do seu acelerador. Mas o ar não é o único que pode estar no lugar errado. Às vezes, o óleo tenta lhe enviar um sinal de socorro através da sua própria tampa, e o lugar 18 é o diagnóstico definitivo. Lugar 18. O segredo da tampa de óleo. Este é um ritual que Manuel realizava antes mesmo de tocar na vareta de medição. Uma vez ao mês, com o motor frio, abra a tampa por onde você despeja o óleo e olhe para a sua parte interna com uma lanterna. O que você busca é a ausência de uma substância pastosa de cor café com leite, conhecida no mundo da mecânica como maionese. Esta pasta é uma emulsão de óleo e água, e a sua presença é um alerta de 2 possíveis cenários. Cenário 1. Condensação. Se você só usa seu carro para viagens curtas de menos de 10 minutos, o motor nunca atinge a temperatura suficiente para evaporar a umidade que se forma naturalmente no cárter. Essa umidade se mistura com o óleo e cria esta pasta. Com o tempo, esta mistura torna-se ácida e começa a corroer os metais moles dos rolamentos. Cenário 2. Fuga de arrefecimento. Se a pasta é abundante e o nível do seu radiador baixa, você tem uma junta de cabeçote danificada que está permitindo que o anticongelante se infiltre no sistema de lubrificação. Detectar isso uma vez ao mês permite tomar medidas antes que o dano seja terminal. Se for condensação, a solução é dar ao seu carro uma viagem de estrada de 40 minutos para que o calor evapore a água. Se for uma fuga, você salvou o bloco do motor antes que o óleo se transformasse em uma lama que entupisse a bomba de óleo. Manuel dizia que a tampa de óleo é a janela para a alma do motor. Se a janela estiver embaçada, há problemas no interior. E para evitar que esses problemas se tornem uma febre mortal, o lugar 17 lhe ensinará a eliminar as bolhas que atuam como isolantes térmicos assassinos. Lugar 17. A purga de ar do sistema de arrefecimento. O líquido de arrefecimento é o sangue que mantém a temperatura sob controle, mas o ar é a sua criptonita absoluta. O ar não transporta o calor. Ele o aprisiona. Devido à termodinâmica, uma bolha de ar presa em um duto do cabeçote pode criar um ponto quente onde a temperatura do metal sobe a mais de 300 graus centígrados em questão de segundos. O aterrorizante é que o seu sensor de temperatura no painel marcará normal, porque o sensor mede a temperatura do líquido, não do ar. Esses pontos quentes invisíveis são os responsáveis por fazer com que os blocos de alumínio se empenem e os cabeçotes rachem. Uma vez ao mês, com o motor totalmente frio, abra o reservatório de expansão. Não procure apenas o nível, procure sinais de ar. Se ao acelerar você ouvir um som como de água correndo atrás do seu painel, você tem ar preso no núcleo do aquecedor. Muitos carros modernos têm pequenos parafusos de purga nas mangueiras superiores. Manuel abria estes parafusos até que o fluxo de líquido fosse constante e sem bolhas.
Manter o sistema pressurizado e livre de ar garante que o líquido de arrefecimento toque cada milímetro quadrado das câmaras de combustão, evacuando o calor de forma uniforme. Isso protege as tolerâncias dos anéis dos pistões e evita que o óleo se cozinhe por contato com metal superaquecido. É uma verificação vital, tão importante quanto a que você aprenderá no lugar 16, onde uma simples gota de papel lhe dirá mais sobre o desgaste interno do que qualquer scanner de $1000. Lugar 16. O teste da gota no papel. Você não precisa de um laboratório químico para saber se o seu óleo está protegendo ou destruindo o seu motor. Manuel praticava a cromatografia por gotejamento. Uma vez ao mês, retire a vareta de medição do óleo e deixe cair uma única gota no centro de uma folha de papel branco comum. Deixe-a repousar por pelo menos 3 horas em um lugar nivelado. A forma como a mancha se expande lhe contará a história secreta do que acontece no cárter. Um óleo saudável criará uma mancha uniforme, de cor mel ou café claro, que se expande suavemente para fora. No entanto, há 3 sinais de perigo que você deve procurar. 1. O centro preto e sólido. Se o centro da gota for escuro e tiver bordas muito definidas, o óleo está saturado de fuligem e carvão. Já não pode limpar e está começando a formar lamas que entupirão o pescador da bomba de óleo. 2. Partículas metálicas. Se você mover o papel sob a luz do sol e vir brilhos prateados ou dourados, você tem desgaste de rolamentos ou anéis. 3. O halo de gasolina. Se notar um círculo transparente que se expande muito além da mancha de óleo e cheira a combustível, você tem diluição. Isso significa que a gasolina está descendo para o cárter, destruindo a viscosidade do óleo e deixando o metal roçando contra o metal. Manuel salvou centenas de motores detectando esta diluição meses antes de o motor começar a bater. Uma gota de óleo não mente. E enquanto cuida do interior, o lugar 15 lhe lembrará que o exterior é igualmente crítico para a respiração da sua máquina. Lugar 15. Sopro do condensador e radiador. Vivemos em um mundo cheio de poeira, insetos, pólen e detritos da estrada. Com o tempo, as finas lâminas de alumínio do seu radiador e do condensador do ar-condicionado entopem. Isso reduz drasticamente o que os engenheiros chamam de fluxo de ar laminar. O motor pode parecer que não esquenta no painel, mas o sistema de arrefecimento está trabalhando a 90% da sua capacidade instalada, deixando uma margem de segurança quase nula para situações de tráfego pesado ou subidas íngremes. Uma vez ao mês, use ar comprimido ou uma mangueira de água a baixa pressão. Nunca use uma lavadora de alta pressão de perto, porque você dobrará as delicadas aletas de alumínio e arruinará o radiador. O segredo de Manuel era soprar de dentro do vão do motor para fora. Isso expulsa os cadáveres de insetos e a terra na direção oposta a que entraram. Ao manter o radiador transpirando livremente, você garante que o óleo do motor, que também é resfriado indiretamente pelo ar que passa pela frente, se mantenha dentro da sua faixa de viscosidade ideal. Um radiador limpo reduz a frequência com que as ventoinhas elétricas ligam, o que economiza a energia do alternador e, portanto, gasolina. É um seguro de vida para a sua transmissão automática também, já que a maioria compartilha o mesmo radiador para resfriar seu fluido. Mas tenha cuidado, porque há uma dança ocorrendo na sua frente que pode parar a qualquer momento se você não prestar atenção ao lugar 14. Lugar 14. A dança da correia de acessórios. A correia de acessórios, ou serpentina, é a que transmite o movimento do virabrequim para o alternador, a bomba de água, a direção hidráulica e o ar-condicionado. É uma dança de alta velocidade que ocorre a cada segundo que o motor está ligado. Uma vez ao mês, com o motor desligado, utilize uma lanterna para inspecionar a face interna da correia, onde estão os canais, V-ribs. Você busca 3 coisas: rachaduras transversais. Se houver mais de 3 rachaduras em um espaço de 1 polegada, a correia perdeu sua integridade estrutural. Desfiamento nas bordas indica que uma polia está desalinhada. Vitrificação, ou zonas brilhantes. Isso significa que a correia esteve patinando devido ao calor, perdendo seu coeficiente de fricção. Mas Manuel ia além. Ele ouvia os rolamentos. Com o motor em marcha lenta, se ouvir um guincho agudo ou um leve ronronar metálico que aumenta com as rotações, é um aviso de que um tensor ou uma polia guia está prestes a falhar. Se essa correia romper na rodovia, você perderá o arrefecimento instantaneamente e a direção se tornará pesada como chumbo, podendo causar um acidente.
Aprender a ler o desgaste da borracha é o que diferencia um motorista prevenido de um que termina esperando um guincho à meia-noite. E falando de esperas, o Lugar 13 lhe ensinará a evitar que seu carro se torne um aquário tecnológico por um descuido de limpeza. Lugar 13. Limpeza de drenos da carroceria. Este é o truque que quase nenhum mecânico lhe menciona, mas que pode destruir a eletrônica do seu carro em uma única tempestade. Na base do para-brisa, onde se encontram os limpadores de para-brisa, existem drenos projetados para escoar a água da chuva para o chão. Com o tempo, estes drenos entopem com folhas secas, terra e lama. Quando se obstruem, a água se acumula e cria uma piscina oculta sob o capô. Quando essa piscina transborda, a água busca o caminho de menor resistência, que costuma ser através da parede corta-fogo para o interior da cabine, justamente onde se encontram os módulos de controle mais caros, a ECU, computador principal, ou o módulo de conforto, BCM. Uma vez ao mês, despeje um copo de água nos cantos da grade do para-brisa e certifique-se de que a água saia rapidamente por trás das rodas dianteiras. Se a água ficar estagnada, use um arame flexível ou um aspirador de líquidos para desentupir os condutos. Já vi carros modernos declarados perda total pelas seguradoras simplesmente porque uma inundação interna queimou a fiação multiplexada devido a um dreno entupido por folhas secas. É uma manutenção de 1 minuto que protege o cérebro do seu veículo. E uma vez que o cérebro esteja a salvo, é hora de cuidar das articulações no lugar 12. Lugar 12. Lubrificação de pontos de fricção esquecidos. Um carro que parece velho e cansado costuma ser simplesmente um carro mal lubrificado. Dobradiças de portas, fechaduras, o mecanismo do fecho do capô e os trilhos dos assentos sofrem com a falta de graxa e o ataque da poeira ambiental. Uma vez ao mês, dedique 5 minutos a aplicar uma pequena quantidade de graxa de lítio branca ou lubrificante de silicone nestes pontos. Manuel dizia que um carro deve fechar suas portas com o som de um cofre de banco. Um clique sólido, suave e sem rangidos. Lubrificar o trinco do capô é especialmente crítico. Se ficar travado por ferrugem, você poderia não conseguir abri-lo em uma emergência de incêndio ou, pior ainda, ele poderia soltar-se em plena rodovia se o mecanismo não fechar corretamente por falta de mobilidade. É um detalhe de qualidade de vida que mantém o valor de revenda do veículo e evita reparos de carroceria caros. Um carro que parece suave é um carro que lhe dá confiança. Mas não esqueça que a energia para mover tudo isso vem de uma fonte que frequentemente está se secando em silêncio, como descobriremos no lugar 11. Lugar 11. Verificação de nível de eletrólito. Muita gente vive enganada pelas etiquetas que dizem livre de manutenção. Na realidade, a maioria das baterias de chumbo ácido continua tendo células que perdem água por evaporação devido ao calor extremo do vão do motor, que pode superar os 80 graus. Quando o nível do eletrólito baixa e as placas de chumbo ficam expostas ao ar, ocorre um processo chamado oxidação de placa, que mata a capacidade da bateria de reter carga de forma irreversível em questão de semanas. Uma vez ao mês, se a sua bateria tiver tampas, às vezes ocultas sob um adesivo, retire-as com cuidado e observe o interior com uma lanterna. Se as placas não estiverem totalmente submersas, você deve adicionar água destilada. Nunca, sob nenhuma circunstância, use água de torneira, já que os minerais, cloro, cálcio, magnésio, reagirão com o ácido e criarão curtos-circuitos internos que destruirão a bateria em dias. Este simples ato de dar de beber à sua bateria pode fazer com que dure 6 anos em vez dos 2 anos médios. É a forma mais barata de garantir que seu sistema elétrico sempre tenha a reserva de energia necessária para alimentar os sofisticados módulos do seu carro. Completamos a primeira fase desta viagem rumo à imortalidade mecânica. Aprendemos que os detalhes menores, um dreno limpo, uma gota de óleo no papel, um polo sem sulfato, são os que constroem a base de um motor que nunca desiste. Mas isto é apenas o preâmbulo. O que vem agora é o auge de todos os truques para que seu motor reviva e pareça novo. Lugar 10. O ciclo de condução longo. O uso mais destrutivo que você pode dar ao seu automóvel é, paradoxalmente, aquele que parece mais inofensivo de todos. A viagem até a esquina.
Se você utiliza o seu veículo principalmente para ir ao banco que fica a 5 quadras, para buscar as crianças a 3 minutos de casa ou para ir ao supermercado da zona próxima, você está cometendo o que Manuel chamava de um assassinato técnico em câmera lenta. De uma perspectiva termodinâmica profunda, um motor frio é um motor que se encontra em plena agonia. Durante os primeiros 10 a 15 minutos de funcionamento contínuo, os metais internos como os pistões, as camisas dos cilindros e os eixos de comando ainda não atingiram a sua dilatação térmica de projeto original. Isso significa que as tolerâncias são maiores do que o normal e o escape de gases de combustão para o cárter é massivo. Além disso, o óleo lubrificante está frio e apresenta a viscosidade do melaço, o que impede que chegue com a pressão adequada aos rolamentos mais afastados do sistema. No entanto, o verdadeiro perigo é de natureza química. Em um motor frio, a combustão é incompleta por definição. Isso permite que os vapores de gasolina pura, a água produto da condensação ambiental e os resíduos ácidos se infiltrem através dos anéis dos pistões e se misturem com o óleo no cárter. Se o motor não atingir a sua temperatura operacional ideal, que costuma girar entre os 90 e os 105 graus centígrados por pelo menos 20 minutos, esses contaminantes nunca chegam a evaporar. Eles ficam presos ali, criando uma emulsão corrosiva que degrada os aditivos protetores do óleo e ataca o metal das buchas. A solução definitiva é o ciclo de autolimpeza térmico. Uma vez ao mês, torna-se obrigatório levar o seu automóvel para a estrada aberta. Você deve conduzi-lo em velocidades de cruzeiro constantes durante pelo menos 45 a 60 minutos. Este calor sustentado estabiliza a química do óleo e permite que o sistema de ventilação positiva do cárter sugue esses vapores nocivos para queimá-los na admissão. É como uma sessão de sauna para o seu motor que limpa as artérias, evapora a umidade e garante que o óleo recupere a sua capacidade de proteção total. Se você apenas dirige na cidade, mesmo que troque o óleo a cada 10 mil quilômetros, terá dirigido 8 mil deles com um lubrificante contaminado que está lixando o seu motor por dentro. Lugar 9. O teste da válvula PCV. O seu motor é um organismo complexo que precisa respirar, e a válvula de ventilação positiva do cárter é, em essência, a sua traqueia. A sua função fundamental consiste em liberar a pressão dos gases acumulados no cárter e redirecioná-los para a admissão para serem queimados de forma segura. O problema principal reside no fato de que esta pequena peça de plástico, que mal custa 10 ou 15 dólares, é ignorada em 99% dos planos de manutenção das concessionárias oficiais. Quando esta válvula bloqueia, a lama e o carvão acabam por colar a mola interna do dispositivo. Quando isso ocorre, a pressão interna do cárter sobe de forma totalmente descontrolada. Os gases buscam desesperadamente uma via de saída e, sem dúvida alguma, a encontrarão no ponto mais fraco do sistema, que são os seus retentores e juntas. Um motor que começa a suar ou a cuspir óleo pela tampa de válvulas, pelo retentor do virabrequim ou pelos retentores das válvulas, frequentemente não padece de um problema de juntas velhas, mas de um problema de pressão interna excessiva. Uma vez ao mês, você deve localizar a válvula que costuma estar conectada por uma mangueira à tampa superior do motor. Você deve desmontá-la, o que costuma ser feito por pressão ou com uma pequena volta, e agitá-la perto do seu ouvido. Se ouvir um clique metálico claro e nítido, significa que o obturador interno se move com total liberdade. Se não soar absolutamente nada, ou o som for percebido como abafado, a válvula está obstruída por verniz e lama acumulada. Não tente limpá-la com solventes, troque-a diretamente por uma nova. Uma válvula em perfeito estado garante que o cárter trabalhe sob um leve vácuo, o que mantém os retentores sugados no seu lugar correto e evita vazamentos extremamente caros. Lugar 8. Limpeza de sensores de roda, ABS. O sistema de frenagem anti-bloqueio é o anjo da guarda da condução moderna, mas os seus olhos são extremamente sensíveis à sujeira. Cada roda possui um sensor magnético que lê uma coroa dentada para conhecer com exatidão a velocidade na qual gira. O ambiente onde trabalham estes sensores é um autêntico inferno composto de calor extremo, água e, sobretudo, pó de ferrita. Cada vez que você aplica os freios, as pastilhas se desgastam e desprendem partículas metálicas microscópicas que são altamente magnéticas. Devido ao fato de o sensor do sistema anti-bloqueio ser um ímã por natureza, ele atrai este pó metálico de maneira constante. Com o passar do tempo,
forma-se uma crosta metálica sobre a cabeça do sensor que interfere no campo magnético, provocando sinais erráticos para o computador. Isso confunde o cérebro eletrônico do carro, que pode interpretar que uma roda bloqueou quando na verdade não é assim, fazendo com que o pedal de freio vibre desnecessariamente ou, no pior dos casos, desativando o sistema por completo pouco antes de uma frenagem de emergência. Uma vez ao mês, aproveite a lavagem geral do veículo para realizar uma limpeza profunda nesta zona. Gire as rodas totalmente para fora e utilize ar comprimido ou uma mangueira de jardim com pressão moderada para limpar a área do cubo da roda, exatamente onde o cabo elétrico chega ao sensor. Eliminar esse sedimento metálico garante que o controle de tração e o controle de estabilidade recebam dados limpos e precisos. Manuel dizia com frequência que não faz nenhum sentido possuir a melhor tecnologia de segurança do mundo se os sensores estiverem cegos pelo lixo acumulado da estrada. Lugar 7. O aditivo de combustível preventivo. Os motores modernos, especialmente aqueles que utilizam injeção direta, onde o injetor se localiza dentro da câmara de combustão, sofrem uma acumulação de carvão sem precedentes na história. O combustível atual contém componentes que, ao queimarem em baixas rotações no tráfego pesado da cidade, deixam resíduos sólidos nas pontas dos injetores. Estes resíduos atuam como um tampão que deforma a nuvem de combustível, criando gotas grandes em vez de uma névoa fina e homogênea. Uma vez ao mês, ou aproximadamente a cada 3.000 quilômetros, você deve utilizar um aditivo de limpeza do sistema de combustível que contenha polieteramina. Este é o único composto químico capaz de sobreviver às temperaturas extremas da câmara de combustão e dissolver o carvão endurecido. Mas o truque mestre de oficina dita que não basta verter o aditivo no tanque. Você deve adicioná-lo quando o tanque se encontrar a 1/4 da sua capacidade, enchê-lo completamente com gasolina de alta octanagem e realizar imediatamente uma viagem de estrada. Você precisa do fluxo massivo de combustível e da temperatura constante da rodovia para que o químico realize o seu trabalho de limpeza profunda. Esta prática mantém os injetores com uma precisão de microns, garantindo que o motor funcione com a mistura exata de ar e combustível projetada pelos engenheiros. Ignorar este passo acaba resultando em injetores que gotejam, o que pode fazer com que um pistão derreta por um excesso de temperatura local. Um frasco de aditivo por mês é o detergente necessário que mantém o coração do motor livre do colesterol mecânico que produz o carvão. Lugar 6. Inspeção de coifas e juntas. As juntas homocinéticas são as responsáveis por permitir que o seu veículo curve enquanto as rodas continuam recebendo a potência do motor. Estão protegidas por umas botas de borracha chamadas coifas, que contêm no seu interior uma graxa de alta densidade com bisulfeto de molibdênio. O grande problema é que estas botas de borracha se encontram na zona de guerra, expostas a pedras, galhos, sal da estrada e milhares de ciclos de flexão por cada minuto de condução. Basta uma fissura do tamanho de um alfinete para que ocorra o desastre absoluto. A força centrífuga da roda girando expulsará toda a graxa para fora, deixando o mecanismo interno totalmente seco. Ao mesmo tempo, a bota rasgada sugará areia, água e poeira da rua. Esta combinação de falta de lubrificação e presença de elementos abrasivos destrói o aço endurecido da junta em questão de poucos dias. Você deve girar o volante até o batente para a esquerda e depois para a direita. Com uma lanterna potente, busque manchas de graxa preta respingada no interior da roda ou nos componentes da suspensão. Se conseguir ver graxa, significa que a bota rasgou. Trocar uma coifa custa cerca de $30 em peças, mas se você ignorar e a junta se danificar, terá que trocar o eixo completo, o que pode levar a conta até os $500. A manutenção preventiva aqui é puramente visual. Busque o rasgo antes de ouvir o fatídico som metálico ao curvar, porque para esse momento já será tarde demais para um reparo econômico. Lugar 5. O reaperto consciente. Este é o ponto que 99% dos motoristas esquece sistematicamente e constitui a razão principal das falhas estruturais graves na estrada. Um automóvel é uma orquestra composta por milhares de peças individuais que vibram em diferentes frequências. A vibração é o inimigo silencioso de toda a união mecânica, atua como uma chave de fenda invisível que, micron a micron, vai soltando os parafusos que mantêm o veículo unido. Você não precisa ser um engenheiro experiente, apenas confirmar a firmeza de certos pontos críticos. Em primeiro lugar, revise as porcas das rodas. Os ciclos de calor dos freios e os buracos constantes podem soltar estas porcas de segurança.
Verificá-las com a chave de roda leva apenas 2 minutos e evita que uma roda saia projetada a 100 km por hora. Em segundo lugar, comprove os polos da bateria. Uma conexão frouxa cria arcos elétricos que podem queimar o computador central. Em terceiro lugar, revise as abraçadeiras das mangueiras, já que a borracha encolhe com o tempo e um ligeiro aperto evita vazamentos de arrefecimento por pressão. Finalmente, verifique a caixa do filtro de ar, porque se ela se soltar, o motor pode sugar ar sem filtrar, lixando os cilindros com a poeira ambiental. Um carro que parece solto é um carro que está morrendo lentamente. Este ritual permite detectar peças que estão começando a falhar por vibração muito antes de se desprenderem completamente. Para entender a importância do reaperto, devemos compreender que um parafuso funciona como uma mola extremamente rígida. Quando o torque correto é aplicado, o parafuso estica-se ligeiramente para gerar a força de fixação necessária. No entanto, em um ambiente de constante estresse mecânico como o de um motor em funcionamento, os materiais sofrem fadiga elástica. As vibrações de alta frequência do bloco motor e as frequências de ressonância do chassi atuam diretamente sobre a tensão destas uniões. Se um parafuso da suspensão ou um suporte do motor perder apenas 5% da sua tensão inicial, o componente começará a oscilar. Esta micro-oscilação gera um efeito de martelamento que deforma as roscas e, eventualmente, pode causar uma fratura por cisalhamento. Ao realizar este ritual mensal, você está combatendo a entropia da montagem. É vital prestar atenção aos protetores térmicos do escape e aos parafusos do alternador, que costumam ser vítimas da vibração harmônica. Um componente ligeiramente solto não apenas faz ruído, altera a geometria de trabalho das peças móveis, provocando desgastes prematuros em rolamentos e buchas que não foram projetados para absorver cargas laterais. Verificar estes pontos não é um excesso de zelo, é uma gestão de riscos. Um motorista prevenido identifica o som de uma arruela vibrando muito antes de que se torne uma avaria catastrófica. A segurança estrutural depende de que o veículo mantenha a sua rigidez de projeto, e isso só se consegue garantindo que cada união trabalhe dentro dos seus parâmetros de tensão nominal. Lugar 4. Gestão de temperatura pós-viagem. Se você possui um veículo moderno, o mais provável é que conte com um motor turboalimentado. O turbocompressor é uma maravilha da engenharia que gira a mais de 150 mil rotações por minuto e atinge temperaturas próximas dos 900 graus centígrados. Enquanto o motor está funcionando, o óleo circula constantemente, resfriando o eixo do turbo e lubrificando os seus componentes de precisão. O erro fatal ocorre quando você chega ao seu destino e, com o turbo ainda em brasa, desliga o motor de maneira imediata. Nesse preciso instante, a bomba de óleo para. O óleo que fica preso no eixo do turbo deixa de circular e cozinha literalmente pelo calor residual, transformando-se em depósitos de carvão sólido. Estes grãos de carvão atuam como uma lixa na próxima vez que você der partida no veículo, destruindo os rolamentos de precisão do turbo. Uma vez ao mês, ou idealmente em cada uso exigente, você deve praticar o minuto de cortesia. Antes de desligar o motor, deixe-o em marcha lenta durante 60 segundos exatos. Isso permite que o fluxo contínuo de óleo e arrefecimento baixe a temperatura do turbo para níveis seguros. É a diferença fundamental entre um turbo que dura toda a vida útil do veículo e um que explode aos 80 mil quilômetros, deixando-lhe uma conta de $2.000. A gestão de temperatura não termina simplesmente ao deixar o motor ligado. Trata-se de entender o fenômeno da inércia térmica. Quando um motor se apaga subitamente após um esforço prolongado, ocorre um efeito conhecido como heat soak, ou absorção de calor. Ao parar o fluxo de arrefecimento, a temperatura no cabeçote e perto das válvulas de escape pode subir inclusive mais do que quando o carro estava em movimento, devido ao fato de o calor retido no metal já não ter para onde ser evacuado pelo radiador. Este aumento repentino de temperatura pode deformar ligeiramente os retentores de borracha e as juntas de cabeçote, provocando microfugas de compressão com o passar dos anos. Além disso, nos veículos com sistemas de parada e partida automáticos, o desgaste no motor de arranque e na bateria é consideravelmente maior. Praticar o minuto de cortesia de forma consciente permite que as ventoinhas elétricas do radiador completem um ciclo de resfriamento total, estabilizando a temperatura de todos os fluidos, incluindo o fluido da transmissão que costuma circular através de um resfriador compartilhado. Este hábito também protege os sensores de oxigênio e o conversor catalítico, os quais sofrem um choque térmico menor se a temperatura descer de forma gradual.
Um motor que se resfria sob controle mantém a integridade dos seus metais e ligas, evitando as temidas fissuras no bloco que costumam aparecer em veículos que são exigidos ao máximo e desligados de imediato de forma sistemática. Lugar 3. O teste da moeda e o desgaste irregular. Os seus pneus são os seus informantes secretos mais confiáveis. Eles não apenas indicam quanta vida útil lhes resta, mas revelam quais componentes estão falhando na sua suspensão meses antes de você sentir uma vibração real no volante. Uma vez ao mês, utilize o teste da moeda para medir a profundidade do desenho, mas o mais importante é observar com atenção o padrão de desgaste. Se notar desgaste nas bordas externas, é provável que a pressão esteja baixa ou que a sua condução seja demasiado agressiva. Se o desgaste se apresentar apenas no centro, a pressão está demasiado alta. Um desgaste em apenas uma borda, seja interna ou externa, indica que o seu alinhamento está fora das especificações originais. Basicamente, você está arrastando o pneu em vez de rolá-lo suavemente. Por outro lado, se o desgaste aparecer em forma de ondas ou degraus, os seus amortecedores já não controlam o rebote e o pneu está saltando literalmente sobre o asfalto. Manuel dizia que detectar um desgaste irregular a tempo lhe permite gastar $50 em um alinhamento profissional e salvar um jogo de pneus de $800. Passar a mão sobre a banda de rodagem e sentir a sua textura é ler o diagnóstico de saúde dos seus terminais de direção. Olhar para o pneu é, na realidade, realizar uma radiografia do sistema de suspensão e direção. O pneu é o componente mais macio do conjunto, portanto, é o primeiro a absorver e manifestar os erros dos componentes rígidos. Por exemplo, se ao realizar o teste você descobrir que o desgaste é maior na zona interna, mas o carro não se desvia para os lados, você poderia estar diante de um problema de buchas de bandeja cedidas que só se manifestam sob carga dinâmica. Outro detalhe crucial é a observação das paredes laterais. O aparecimento de pequenas fissuras ou linhas indica uma degradação química da borracha por exposição ao ozônio e raios ultravioleta, o que é tão perigoso quanto um pneu liso. O equilíbrio dinâmico também faz parte desta análise. Se notar que o desgaste irregular vem acompanhado de um brilho inusual em certas zonas da banda de rodagem, é possível que o pneu tenha sofrido um plano por uma frenagem de pânico ou que o sistema de freios anti-bloqueio tenha um sensor sujo. Ignorar estes sinais obriga o sistema de controle de estabilidade a trabalhar o dobro para corrigir a falta de aderência, o que termina por sobreaquecer os freios desnecessariamente. Ao inspecionar os seus pneus uma vez ao mês, você está monitorando a saúde das pivôs, dos terminais da caixa de direção e dos rolamentos de cubo. É um processo de diagnóstico preventivo que separa um motorista comum de um verdadeiro entusiasta que entende que a segurança começa nos 4 pontos de contato que o mantém unido ao asfalto. Lugar 2. Limpeza do corpo de borboleta. O seu automóvel apresenta um tremor incômodo quando você para nos semáforos? As rotações sobem e descem sem sentido quando você está parado? Não se trata de um sinal inevitável de velhice, mas de sujeira acumulada. A borboleta do corpo de aceleração suja-se com um verniz preto produto dos gases de óleo que recirculam do cárter. Esta crosta impede que a placa metálica feche ou abra com a precisão milimétrica que o computador exige para manter uma marcha lenta estável. Uma vez ao mês, ou a cada 2 meses no máximo, com o motor desligado, retire a mangueira principal de admissão de ar. Você verá uma placa circular metálica. Utilize um pano de microfibra limpo e um pouco de líquido limpador específico para corpos de borboleta para limpar as bordas da borboleta e as paredes do duto. Não utilize solventes fortes que possam danificar o revestimento de Teflon. Ao eliminar essa pequena camada de sujeira, você restaura o fluxo de ar original do projeto. O motor deixará de lutar para se manter ligado, o consumo de combustível em marcha lenta baixará notavelmente e a resposta ao primeiro toque do pedal será instantânea e suave. É um truque de 10 minutos que faz com que um motor com 200 mil quilômetros pareça que acabou de sair da fábrica. A limpeza do corpo de borboleta tem uma importância que vai além da simples estética mecânica. Influencia diretamente na estequiometria, que é a mistura ideal de ar e combustível. Os motores modernos utilizam um sensor chamado MAF, ou sensores de pressão MAP, para calcular quanto combustível injetar. Quando a borboleta de aceleração está obstruída por vernizes e depósitos de carvão, o fluxo de ar torna-se turbulento.
Esta turbulência confunde os sensores, fazendo com que o computador enriqueça a mistura desnecessariamente, o que se traduz em um maior consumo de gasolina e na contaminação prematura do óleo do motor com hidrocarbonetos não queimados. Além disso, nos veículos com acelerador eletrônico, a unidade de controle tem que forçar o motor elétrico da borboleta para superar a resistência física da sujeira. Isso gera um desgaste elétrico desnecessário nas engrenagens de plástico internas do corpo de borboleta, uma peça que costuma ser cara de substituir. Realizar esta limpeza com regularidade garante que o sistema de aprendizado de marcha lenta do computador não atinja os seus limites de correção. Um corpo de borboleta desobstruído permite que o sistema de ventilação positiva do cárter funcione corretamente, extraindo os gases nocivos do interior do motor de maneira eficiente. É uma tarefa de manutenção que protege a saúde do catalisador, já que um motor que respira mal produz emissões que terminam por entupir os metais preciosos do sistema de escape, reduzindo a potência global do veículo. Lugar 1. O grande segredo: a troca de fluido de transmissão. Chegamos finalmente ao topo desta pirâmide de conhecimentos. Este é o segredo que Manuel guardava às 7 chaves porque é o que permite economizar mais dinheiro a longo prazo. A maioria dos fabricantes de automóveis garante hoje em dia que o fluido da transmissão automática ou do tipo variável contínua é vitalício. Isto constitui, de uma perspectiva técnica e física, uma impossibilidade absoluta. O óleo de transmissão não tem apenas a tarefa de lubrificar. É um fluido hidráulico que transmite o torque, limpa os discos de embreagem internos e refrigera todo o sistema. Com o passar do tempo, os polímeros do óleo quebram-se devido ao calor excessivo e o fluido contamina-se com micropartículas metálicas derivadas do desgaste natural. Quando o óleo se torna preto e adquire um cheiro de queimado, começa a formar lamas que bloqueiam os solenoides de pressão. É aí que começam os golpes bruscos ao mudar de marcha ou a patinação. A concessionária lhe dirá nesse momento que a caixa falhou e que o reparo custará $5.000. O grande segredo da imortalidade mecânica consiste em trocar o fluido da transmissão a cada 50.000 ou 60.000 quilômetros, independentemente do que indique o manual do proprietário. Manter o fluido limpo, com a sua cor vermelho cereja ou transparente original, garante que as válvulas hidráulicas funcionem sempre com a pressão correta. Manuel tinha caminhões com caixas originais de há 30 anos simplesmente porque nunca acreditou na mentira interessada do óleo eterno. Trocar o fluido da caixa é o investimento mais inteligente que você pode realizar para que o seu veículo nunca termine em um desmanche antes do tempo. A controvérsia sobre o fluido de transmissão vitalício surge de uma estratégia de marketing orientada a reduzir o custo percebido de manutenção durante os primeiros 5 anos de vida do veículo. No entanto, o óleo de transmissão é um composto químico complexo que contém detergentes, dispersantes e modificadores de fricção. Estes aditivos têm uma vida útil finita. Sob condições de tráfego pesado, reboque ou climas quentes, o fluido pode atingir temperaturas que quebram a sua estrutura molecular, perdendo a sua capacidade para manter em suspensão as partículas de metal. Uma vez que os detergentes se esgotam, o verniz começa a depositar-se nas pequenas passagens do corpo de válvulas, que são o cérebro da transmissão. Parabéns! Agora você possui o conhecimento que separa os simples donos de carros dos verdadeiros guardiões da máquina. Estes 21 truques não são simplesmente tarefas de manutenção, são uma declaração de independência total contra a cultura do descartável. Cuide do seu veículo com estes rituais mensais e ele lhe recompensará com uma confiabilidade que o resto do mundo considerará simplesmente milagrosa. A longevidade não é uma questão de sorte, é uma questão de disciplina mecânica e empatia com o seu motor.